Bom, vamos lá para o nosso assunto, que hoje é interessante, porque muitas vezes você está em casa reclamando de dor, e algo pode ser muito simples para resolver. E a perguntinha da enquete tem a ver com isso, para a gente saber se você faz ou não tem o hábito de fazer alongamentos. Você pode responder essa perguntinha. Então, você tem hábito de fazer alongamentos? Hashtag sim, hashtag não. Tudo juntinho para a gente contabilizar o seu voto. O nosso WhatsApp que você participa é o 12 997 167989. Bom, eu colocaria hashtag tenho mais ou menos? Não tem. Você faz assim? Eu não faço, porque assim, amiga. quando eu estou na academia, aí eu faço. Mas não é aquele hábito, não é algo diário. Sim. Né? Então, Quando após você o exercício, treina. isso, quando eu treino, eu vou e faço. Que legal. Mas eu acho que é sempre legal, né? Criar um hábito desse, não é verdade? Não, tá certo. Porque muitas vezes a gente se acomoda de realmente estar lá na academia e já fazer. Uhum. Mas aí no dia a dia, quem não faz academia, quem faz uma caminhada? Será que vale? Pois é. Sabe aquela sensação, né, do corpo travado, muitas vezes dolorido? Você já tentou, por exemplo, se abaixar para pegar alguma coisa que caiu no chão e sentiu que o teu corpo estica pouco, né? Que já começa a doer tudo. Às vezes a pessoa acha que é a barriga. Quando eu era criança, eu achava que eu não conseguia pôr a mão no pé porque eu tinha a barriguinha grande. Você acha que é por causa da minha barriga. Mas muitas vezes, gente, a palavra-chave, a resposta é o alongamento. Algo simples que as pessoas podem fazer no dia a dia, mas se esquecem. Então a gente vai aprender a alongar. Coisas para o dia a dia mesmo. Para você fazer, de repente, a faxina na sua casa tranquilo, até mesmo no seu trabalho. E ela entende tudo sobre esse assunto. É a fisioterapeuta Natália Marasato. Que bom ter você aqui, Natália. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer voltar, estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante e que, já adianto, todo mundo precisa, viu? É isso mesmo. A Natália, gente, inclusive, depois vai mostrar alguns equipamentos que ela trouxe, não sei se a gente pode falar assim, ou um material de trabalho, que ajuda, inclusive, nessa questão do alongamento. A gente vai aprender juntos como isso funciona, tá? Mas antes de tudo, Natália, explica qual que é a diferença, por exemplo, porque a gente vê muita coisa na internet também, falando sobre mobilidade e alongamento. Boa. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. Para explicar um pouquinho melhor, no nosso corpo existe o músculo e existe a articulação. A articulação fica aqui para juntar um osso no outro, vulgarmente falando. E o músculo, claro, é o nosso músculo que tem no bíceps, né? Tudo é músculo. Então, a mobilidade se refere quando a gente mobiliza, movimenta a articulação. Então, é a mobilidade articular. O alongamento se refere quando a gente alonga, estica o músculo. Então, os termos certos, mobilidade articular e alongamento muscular. Interessante começar com isso, amiga, porque muitas vezes a gente está envelhecendo, percebe que fica mais travado. Até alguns movimentos, quando a gente era jovem, né, ou criança, era tão fácil de fazer, parece que a gente vai perdendo. É normal, conforme a gente envelhece, Natália, perder tanto o alongamento quanto essa mobilidade se a gente não pratica? Sim. Outra coisa importante de relatar. Nas nossas articulações, são produzidas um líquido. Esse líquido se chama líquido sinovial. E esse líquido, ele tem a densidade do detergente, então ele é bem fluido. Só que com o passar dos anos, com o passar da nossa idade, esse líquido vai ficando grosso, espesso. Então, quanto menos você se movimenta, mobiliza, quanto mais sedentário você é, esse líquido vai ficando grosso, rígido, e por isso que a gente vai tendo essa sensação de estar mais travado e rígido se a gente não pratica esse tipo de mobilidade e alongamento. A Natália, gente, inclusive faz alguns vídeos, né, na internet para ensinar as pessoas algumas coisas, e tem um muito interessante que você está fazendo, é um exercício de mobilidade. As pessoas podem fazer isso em casa? Podem. Esse vídeo foi bem curtinho só para mostrar a diferença. Então, na mobilidade articular, você vai realmente movimentar. Vai movimentar para frente, para trás, puxa e volta. Essa é a mobilidade. A mobilidade articular, a gente consegue bombear mais sangue, bombear mais fluidos para a articulação. E o alongamento, você vai fazer a posição e vai manter por 30, 40 segundos para realmente ter ali a mudança da fibra muscular, ser capaz de alongar o músculo. Aliás, é o seguinte, gente, nossa intenção é incentivar você em casa a começar a fazer um alongamento. Isso mesmo. Mas temos aqui um alerta de um cuidado para você não se machucar, porque muitas vezes você vai com muita sede ao pote,
né? E você pode também ter lesões. Como que a gente pode entender o nosso limite no alongamento? A gente pode forçar, porque alongar, muitas vezes, eu vou falar por mim, não é confortável. Ai, pra mim É uma também dor não. que você começa a sentir que dá... Nossa, eu tenho um desespero. Dá um suador, não te dá? Não, e dá vontade de sair daquela posição, que é É, incômoda, dói. né? Então, até que ponto a gente consegue ir para não machucar o nosso músculo, mas, na verdade, cuidar dele para ele também alongar? Eu sempre indico para os meus pacientes o seguinte: se está com muita dor muscular, não faça o alongamento, que é fazer a posição e ficar ali segurando, 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 porque pode realmente machucar, estressar demais a fibra muscular. Se você está num dia já dolorido ou com dor na coluna, alguma coisa assim, opte por exercícios de mobilidade articular, que são os movimentos repetidos e fluidos. Eles vão ajudar a bombear mais sangue para aquela região que está dolorida. Uma coisa também importante de dizer: o músculo, quando está muito dolorido, ele tende a ficar inflamado. Então, quanto mais você puxa, 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 pensa um tecido muscular, um tecido de roupa, que já está muito estressado, muito puxado. Se você puxar mais, vai acabar machucando. E a mobilidade articular é para bombear, melhorar essa flexibilidade e aliviar a dor. Então, opte pela mobilidade articular. Olha, esse bate-papo tá muito legal. Você pode, inclusive, participar com a gente, mandando a sua foto, fazendo uma atividade física, alongamento ou tirando alguma dúvida. A Natália também pode responder se você tiver. 99716, está aqui o nosso WhatsApp. 7989, pode colocar hashtag falando nisso, porque é lógico que a gente adora presentear quem participa do programa. E aí a gente vai sortear um par de convites para o Cinemark. Tá aí, olha, para você esse par de convites. No último bloco a gente faz o sorteio. Perfeito. Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse assunto direto do Açaí Colinas? Vamos lá. Direto do Açaí Colinas, com esse assunto tão importante aqui, conversando com a Márcia, que treina. Eu treino, faço musculação, faço um aeróbico 4, 5 vezes por semana. Tá. E como que funciona o alongamento? É antes do exercício ou depois do exercício? Depois do exercício, normalmente, principalmente nos dias do aeróbico, né, que na verdade a gente precisa dar uma relaxada no músculo depois que já dá aquela contraída, né? Excelente. Vamos entender. Durante a musculação, normalmente eu vou fazendo o alongamento nos aparelhos, depois dos aparelhos. Depois dos aparelhos? Isso, olha que diferente. Isso é bacana a gente seguir também, esse alongamento durante a musculação ou no final da musculação? Já posso responder? Claro. Pode? Então, assim, o mundo ideal, tá? Primeiro, começar com a mobilidade articular antes do treino. E em qualquer outro horário do dia, você pegar para fazer o alongamento. Pensa comigo, você fez a mobilidade articular, vai bombear fluido, sangue, vai melhorar ali aquela flexibilidade da sua articulação e do seu músculo. Aí você vai treinar, vai fazer a musculação e vai tensionar, dar ali a rigidez para o seu músculo crescer. E nisso ele está estressado, ele está precisando ali metabolizar aqueles estímulos para crescer, para melhorar a densidade. E aí você vai e alonga, estica muito ele, você vai acabar esfriando muito o seu músculo rapidamente e pode aí causar uma lesão. Então tente fazer a mobilidade articular antes do treino, treina normal, depois vai embora. No final do seu dia você faz um alongamento bem relaxado lá em casa, ou se não pode fazer depois do treino. Tá bom, vai. Vou deixar uma pergunta para a Natália responder no próximo bloco, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre alongamento e mobilidade. Será que algum dia a pessoa que faz bastante alongamento, um dia vai não mais sentir dor? Que nem a gente não faz, a gente sente bastante dor a hora que alonga. Uma pessoa que faz alongamento todo dia, bem elástica, será que ela continua sentindo Aquelas ginastas, dor? né, que aparecem se alongando. Isso, gente, parece com uma... as pernas aqui em cima, não parece um gente. elástico assim? E parece põe que a não perna- dói, né? Verdade, boa pergunta. Curioso, viu? Segure aí que a gente vai ter essa pergunta respondida daqui a pouquinho. E as suas perguntinhas também. Vamos voltar para o assunto de alongamento? Vamos entender um pouquinho, né, se as pessoas de casa alongam ou não. Essa é a nossa perguntinha da enquete, que você participa pelo nosso WhatsApp 12 997167989 e a gente vê o resultado parcial, que durante todo o programa você pode participar com a gente. Tá? Hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco a gente traz o resultado parcial para vocês, então. Além da enquete, gente, você pode participar com a gente mandando a sua pergunta pelo 997167989. A nossa entrevistada de hoje é a fisioterapeuta Natália Marasato.
Agora a gente vai para mais um bate-papo que a gente fez lá no Açaí Colinas. Açaí Colinas, conversando agora com a Dalvina, que está muito bonita. Dalvina. Já fiz a minha caminhada. Você faz a caminhada todo dia? Como que é? Faço todo dia. Eu e ele fazemos todos os dias. E quando você vai fazer sua caminhada, você depois ou antes da caminhada faz algum alongamento? Faço. Antes de ir para a caminhada, eu alongo na varanda do meu apartamento. Eu faço alongamento das pernas. E depois, quando eu volto, às vezes eu também alongo. Então você procura fazer antes e depois. Alongar antes e depois. Vamos pensar na caminhada. O que é melhor? Antes, depois ou que nem você faz, né, Dalvina? Os dois. Na caminhada também seria legal colocar a mobilidade articular, que seria ali um aquecimento para as articulações, para o músculo, fazer a caminhada e depois alongar. Porque o alongamento a gente pensa mais para que ele vai servir para relaxar, para esfriar aquela fibra muscular que foi trabalhada. Ótimo. Vamos então às participações que estão chegando. Você pode então participar pelo nosso WhatsApp, 99716 7989. Antes disso, eu deixei uma pergunta para a Natália responder agora sobre a questão daquele hábito de fazer o alongamento. Vai chegar em algum momento em que a pessoa, assim como o exercício, a gente vai para a academia e consegue ganhar massa, não vai mais sentir dor ou sempre vai haver dor enquanto a gente alongar? Se a pessoa tem desde criança o hábito do alongamento, igual os atletas, né, que tem o hábito ali de alongamento e é uma coisa desde criança, sim, chega um momento que não tem mais dor muscular no alongamento, porque o que acontece no músculo? A gente pode pensar no músculo como um tecido de roupa. Pensa que a gente alonga, puxa, 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 a gente vai moldando aquele tecido. Então, quanto mais a gente alonga, mais fica confortável e relaxante a prática. Sensacional. Será que legal, um dia né, a gente gente? chega a não sentir Eu dor? acho bem difícil, viu? Mas vamos tentar. Ai, né? meu Deus. Vamos tentar. A Vamos. Bernadette mandou pra gente uma participação pelo nosso WhatsApp. Pode mandar você também, tá bom? Se você manda com hashtag falando nisso, a gente vai sortear um par de convites do Cinemark para você no final do programa. Vamos colocar na tela a participação da Bernadette, por favor. Ela diz assim: boa tarde, boa semana para você também. Adorei o assunto de hoje, alongamento. Meu marido e eu fazemos todos os dias alongamento na casa do idoso. Existem aulas que são só de alongamento, é legal também, né? Sim, na casa do idoso, até mesmo nessas academias maiores de rede, existem aulas específicas de alongamento, existem aulas de pilates que também focam mais no alongamento. E na internet também tem várias dicas, inclusive se você quiser dar umas olhadas nas dicas do meu perfil, se você tem segurança de fazer, dê uma olhada, mas não tem desculpa para praticar, ok? No tapete da sala dá para fazer. Agora, Natália, aproveitando então essa sua dica, para as pessoas que querem começar a fazer, né, o alongamento, a mobilidade em casa, às vezes a gente fica meio perdido. Em quanto tempo a gente pode fazer? Fica ali 20 minutos, meia hora, não sei se é muito. E quantas séries? Verdade. É legal alongar o corpo todo de uma única vez? Bom. Ou ir por partes também? Trazendo esse exemplo para uma pessoa que treina, faz a musculação ou uma atividade física específica. Se você vai treinar a parte superior do seu corpo, braços, pense naquele dia em fazer um alongamento mais específico para a coluna e membros superiores, não esquecendo do pescoço, tá? Porque senão depois fica com o pescoço duro, rígido, acha que vai travar e às vezes é falta de alongamento muscular, seu músculo tá ali muito travado, rígido. E se você for treinar membros inferiores, você pensa em alongar, mobilizar a sua coluna também, nunca esqueça da coluna, a coluna é legal mobilizar e alongar todos os dias e dar uma ênfase maior nos membros inferiores. Se você ainda não está fazendo uma atividade específica, pode alongar, mobilizar o corpo inteiro e fazer a sua caminhada ou ficar em casa mesmo. Olha que interessante que a Angelita mandou pra gente. Eu acho que eu tô no mesmo time que você, Angelita. Vou te falar, viu? Amores, boa tarde, minha amiga. Eu nunca tive flexibilidade. Sempre fui bem dura. Eu também desde pequeno percebo isso. Mas depois dos 50 anos, piorou muito. Ai, meu Deus. Piorou tudo. Realmente vai piorando com a idade, né? Existem crianças que têm facilidade mesmo para o alongamento, porque eu lembro que quando eu era pequeno, eu até achava que fosse por causa da minha barriguinha, porque eu era bem gordinho. Só que eu fui ver que não, eu tinha realmente um encurtamento desde pequeno. Isso realmente acontece, até para os papais
perceberem isso? Acontece. Existem algumas disfunções que podem prejudicar o alongamento. Então, se desde criança já tem uma escoliose na coluna, vai sim ter um encurtamento maior dos músculos. Se a criança já tende a ser maior, então longilínea, também vai ser mais difícil. E também a gente tem uma relação importante com hormônio. Então, existem hormônios que, quanto alterados ou muito baixo, pode dificultar, sim, o alongamento. Igual, em nós, mulheres, temos mais o hormônio de progesterona. Esse hormônio deixa a gente mais flexível, até mesmo que as mulheres precisam ter esse alongamento, muda muito o quadril, a lombar, na hora de ter o parto, na hora de gerar. Então, se a gente não tivesse esse hormônio aumentado em nós, nós seríamos tão rígidas quanto os homens são, porque os homens têm mais testosterona, então deixa o homem mais rígido, mais forte. Mulherada, vamos aproveitar então, né? Algo que Deus nos deu. O alongamento, é mais fácil pra gente. Alongamento, Uma vantagem, né? Tem que ter, né, gente? E fazer também como uma querida, ela não deixou o nome, mas ela é de São Sebastião, ela disse que sim, que tem o hábito de fazer alongamento, né? Faço todos os dias alongamentos. Depois das minhas caminhadas, aula de dança, faço direto. Até antes de dormir. Ela diz que ama e não se esquece. Não deve sentir dor. Né? Não. É verdade, ela não mesmo. A Se eu fizer paciente antes de dos dormir, sonhos. eu não durmo. Essa que Fica é verdade. tenso. É muito e dói muito. Mas uma dica, quando você tá lá alongando e sente muita dor, o segredo é você tentar relaxar, respirar, Oh, meu Deus, relaxar. Porque Fazer quanto mais respiração. tenso, exatamente, quanto mais tenso você tá, mais difícil fica. E você não vê mais a hora de acabar, fica mais difícil, mais Até dolorido. faltar, gente. É o seguinte, no próximo bloco a gente traz um assunto de tecnologia, mas no último bloco a gente volta com a Natália, trazendo para você mais informação, até respondendo a sua perguntinha. No último bloco, a gente vai falar sobre alongamento nesse bloco, inclusive respondendo as suas perguntinhas. Mas antes, a gente quer saber de você em casa, até o resultado final da enquete. Hashtag sim, hashtag não. Você tem o hábito de fazer alongamentos? Vamos ver, hora da verdade. Metade, Nossa! metade. Gostei até, viu? Me surpreendi. Parabéns, gente, parabéns. Tudo bem que a Olha! maioria não, né? É que a gente achou que Mas fosse uma- menos até, né? É, uma grande parcela dizendo que sim, que faz Parabéns. alongamento. Eu tô ali no não, gente, eu preciso alongar todos os também, dias. preciso alongar. Nossa, eu sinto muita dor na hora do alongamento. A minha mãe, que é uma pessoa que não pratica atividade física, mas ela faz muito alongamento. Ela Ai, que tem linda. um alongamento melhor que o meu. Que legal, É. parabéns, e dona Mara? Não que tem a ver legal. com a idade, né, gente? É. Ó, lembrando que você pode participar, vamos mostrar as perguntinhas agora que estão chegando. Pode colocar a hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Daqui a pouquinho a gente mostra os convites para vocês. Vamos então na tela as participações? Vamos. Plínio de Pindamonhangaba, ele escreveu assim, olha, é comum no inverno o corpo ficar mais travado, Natália? Lembrando que a gente está com a Natália Marassato aqui, ao vivo, ela é fisioterapeuta. Sim, é mais comum o corpo ficar travado no inverno, por quê? No calor, no verão, as nossas veias do corpo, as nossas fibras musculares, elas aumentam de tamanho, passa mais sangue, o corpo fica mais relaxado no calor. E no inverno tem a vasoconstrição, que o frio, ele deixa as nossas veias, as nossas fibras musculares mais juntinhas, mais dura mesmo, e fica mais difícil a gente alongar e o corpo fica mais dolorido. A gente também fica Olha tão só. rígido, né, gente? Se Fica. contrai tanto é ruim mesmo. Aí agora a gente volta ao nosso bate-papo aqui com a Natália Marassato. Vamos mostrar algo diferente que ela trouxe pra gente, diferente pra nós, né? Mas ela já é acostumada a trabalhar com esses instrumentos que servem para liberação miofacial. Vamos explicar o que é isso, Nath? Isso, a liberação miofacial refere-se a liberar mio de músculo, facial de fáscia do músculo. Então, esses instrumentos servem para relaxar, liberar o músculo e a fáscia muscular. Perfeito. Vamos só entender, só para ela explicar, ela não vai fazendo a gente aqui não, né? Ah, que pena. Como que funciona. Porque até é bem dolorido. Acho que é importante a gente falar por que a gente está trazendo essa liberação miofacial junto com o assunto de alongamento. Muitas vezes a pessoa tenta alongar e sente muita dor. É porque pode estar com esse problema dessa... O que é essa miofacial? Só para a gente explicar aí por que é diferente.
Na verdade, assim, a liberação miofascial é para relaxar o músculo. Às vezes, o seu músculo está tão tenso, tão rígido, de ficar muito tempo na mesma posição, que é difícil, é dolorido mesmo para alongar. Então, o ideal, se você sente muita dor, muita rigidez, tente procurar um profissional especializado na área para fazer uma liberação miofacial. Então, a fáscia, essa fáscia que o Lucas perguntou, é o seguinte. Sabe quando a gente compra aquela carne bovina? Não tem o músculo bovino e em cima não tem aquela película branquinha? Aquilo é a fáscia. Então, músculo embaixo, fáscia em cima. E é na fáscia que estão armazenadas as dores. Então, a gente não sente dor no músculo, a gente sente dor lá em cima na fáscia. A fáscia fica muito sensível e fica difícil de alongar. Então, isso aqui é um instrumento para liberar mio de músculo e facial de fáscia. Libera tudo junto. E aí, lá no consultório, eu tenho as duas técnicas, que é a liberação miofacial manual. Então, eu começo pela liberação miofacial com as mãos, vou sentindo o limiar de dor do paciente. Não é nada assim para deixar você chorando de dor. Vai doer um pouquinho, mas eu vou contendo ali a força que eu vou colocando à medida que o paciente vai me relatando. Depois de algumas sessões, o paciente já não está mais tenso, tão rígido, está com menos dor, aí sim eu vou partir para a liberação miofacial instrumental, com esses instrumentos. Então, para cada instrumento, a gente serve para liberar um tipo de músculo, uma articulação. Esse daqui, por exemplo, tem essa pegada que lembra um soco inglês, Verdade, né? Como não vai ser traumatizante, gente? Eu juro, não dói, tranquilo, vai lá fazer. E aí a gente usa essa parte pontiagudazinha aqui, ó, para liberar entre uma estrutura ou outra. Como, por exemplo, aqui no antebraço, no punho, dá para liberar aqui essa região do cotovelo, então serve mais para essas partes articulares. Muito legal, interessantíssimo, né, gente? Vamos às participações? O Rodolfo, ele está se queixando de dores e até te fez uma pergunta. Ele fala assim, olha, tem problemas na coluna e joelho, além de fisioterapia, o que eu poderia estar fazendo de alongamento? O paciente que já tem uma dor, ele precisa pensar que o alongamento vai ser como um remédio controlado e contínuo. Então, tem que fazer todos os dias, ok? Se você não tem dor, tudo bem, faz um dia sim, um dia não, faz 3 vezes na semana. Mas para você, Rodolfo, seria legal você implementar uma prática de alongamento geral todos os dias. No começo vai ser chato, vai ser dolorido, mas com o tempo você vai conseguindo modular essa sua parte muscular, deixar mais relaxado e com certeza com menos dor. Perfeito. Tem outra perguntinha que eu achei bem legal aqui do Renato, até como um alerta, eu acho que serve, porque pode ser bem legal isso mesmo. Ela perguntando aqui para a Natália, a gente percebe que a maioria dos idosos tem a coluna curvada. Nossa, Isso é por falta de alongamento? A falta de alongamento pode transformar o nosso corpo, deixar a gente com essa aparência mais atrofiada ou não? Sim, como eu falei, o músculo, ele é um tecido. Então pensa, se você não usa muito esse tecido, se você não tem a prática de dar aquela esticadinha, sabe a roupa quando está muito amassada, você pega a roupa e faz dá uma esticadinha? Se a gente não tem esse estímulo de alongar, esticar o nosso tecido, ele vai encurtando, vai ficando atrofiado, rígido e a falta de alongamento muscular pode sim interferir na sua postura e deixar você mais corcundinha, com a postura mais fechada aqui dos ombros também, pode interferir. Pergunta super interessante que chegou da Amanda. Ela fala assim, ter lipedema pode afetar de alguma forma ao fazer alongamento ou exercícios físicos? Está muito em alta esse tema também, né? Falando sobre o lipedema. Pode interferir, Nath? Pode interferir no quesito de sensibilidade. Então, a pessoa vai ter mais dor para alongar os membros inferiores. Porque é um tecido muscular, é um tecido ali tendinoso mais inflamado. Mas o ideal seria você começar aos poucos e ir sentindo o seu limite. Não tenta aí fazer aqueles alongamentos doidos do Instagram, essas coisas assim. Vai no convencional, vai no fácil, que a galera tá ali fazendo, na dúvida. E sempre respeite o seu limite de dor.
Perfeito. Olha só, perguntinha direto de Paraibuna. Obrigado pela participação de vocês. A Cláudia mandou pra gente. Obrigado pelo elogio ao programa, a gente faz com muito carinho, legal. viu? Faço caminhada todos os dias, mas não tenho o hábito de fazer alongamento. Vamos pegar ela como exemplo, mas não só para caminhada, para quem corre também. Eu percebo que quando eu corro e não alongo depois, eu fico com mais dor no músculo. Faz sentido isso? Até para quem faz caminhada e não alonga? Sim, faz sentido porque durante a caminhada a gente acaba tensionando muito a fibra muscular. Então, pensando que as fibras estão lá todas juntinhas, um emaranhado de fibra, tudo tenso, rígido, se você já vai trabalhar para tensionar mais, ficar em pé, igual você fica aqui no programa, vai com certeza estressar mais o seu músculo e quando você for dormir, for deitar e ele for esticando aos poucos, você vai ter aquela sensação de dor, de repuxe, porque pensa, o seu músculo ficou ali ativado por 10, 12 horas. Então, o alongamento muscular ele serve para resfriar e relaxar a fibra muscular. É importantíssimo fazer. Agora a gente vai ver um depoimento de São José dos Campos. Quem mandou pra gente foi a Fabiana Santos. Ela colocou assim, olha, passei a fazer alongamento e mobilidade muscular depois que comecei a praticar atividades físicas. Percebo que nos dias em que não faço alongamento, sinto meu corpo com uma pequena dificuldade, principalmente quando vou abaixar. Natália, por exemplo, quem faz bastante, para de fazer, é como exercício físico? A gente perde tônus muscular, ou seja, a gente perde o alongamento também? Sim, muito ingrato, né? Injusto. Mas o que acontece? Ao passar do tempo, a gente vai envelhecendo e ao envelhecer, as fibras musculares, articulares tendem a ficar mais rígidas, ressecadas. Então, quanto mais você mobiliza e alonga, você está rejuvenescendo o seu corpo, o seu músculo, a sua articulação. E ao contrário disso, se você não fizer, não praticar diariamente a mobilidade e o alongamento, você vai deixar essas estruturas mais rígidas, mais envelhecidas. Perfeito. Dá para fazer mais uma perguntinha agora também, bem interessante como alerta para você aí em casa, que a Yasmin mandou pra gente um depoimento. Ela joga vôlei, tem 3 anos. E realmente ela disse que faz uma diferença o alongamento. Um dia ela ficou sem se alongar, torceu o braço, deu uma inchada, agora não fico sem alongar. O alongamento pode prevenir lesões? Com certeza. O alongamento, ele serve para aquecer aquele músculo que vai ser trabalhado. Por isso que eu comentei que é legal a gente fazer, por exemplo, um alongamento de músculos superiores quando for treinar, membros superiores, e ao contrário disso também. Agora chegou o nosso momento para você que colocou hashtag falando nisso. Tem o nosso sorteio que a gente faz ao vivo com você, torcendo. Quem será que vai ganhar um par de convites para o Cinemark? Em São José? Bernadette! Aê! Legal, Bernadette. Vai levar o maridão aí para assistir um filme com você. Que legal! Daqui a pouquinho a gente entra em contato para você pegar aqui o seu par de convites, tá bom? Obrigado, Bernadette. Aliás, todos vocês aí de casa que conversaram com a gente pelas mensagens, a gente fica muito agradecido mesmo. Natália, obrigado por explicar de maneira tão fácil para a gente entender essa importância. Espero que a gente tenha tocado no coração de todo mundo, inclusive no meu, para tomar essa atitude e alongar. Prazer foi meu, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Esse papo leve que a gente tem, né? Bom, conversando. Obrigada, gente. Volte sempre, Nath. Obrigada. Olha, amanhã é terça-feira, a gente entra ao vivo pontualmente à 13h com um assunto que sempre dá muita dúvida. A gente vai falar sobre previdência, pensando na aposentadoria, né? Você se planejar e também tirar a sua dúvida. Já pode mandar pergunta agora, que amanhã a doutora responde pra gente. Uma boa semana para você, viu? Tchau, tchau. Fique com Deus. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muito